Boa noite. Pode sentar, gente. Fica à vontade. Está todo mundo em casa, né? Boa noite para quem está nos assistindo também. Então, a Cris já nos apresentou, né? Mas eu vou fazer a apresentação tradicional, né? Do Caná. Eu sou a Tati do Rodrigo. E eu sou o Rodrigo da Tati. E nós vamos falar um pouquinho mesmo para vocês sobre a nossa história, nossa vida, nosso testemunho. E eu falei pro Rodrigo que eu ia fazer um pouco diferente, mas enquanto eu rezava, eu pensava de fazer tudo da mesma forma. Então, eu vou mudar um pouco. Falei assim, não fala da sua infância, mas agora a gente vai falar da infância então, um pouquinho. Então, eu tenho 35 anos, né? Venho de uma família tranquila, assim, né? Eu sou filha única. Meus pais optaram por isso, porque na cabeça deles, né? Pelo que eles entendiam que era melhor, eles decidiram ter um filho só para poder me dar uma boa escola, me dar uma vida confortável. Mas minha mãe também sempre me deu Deus, né? Minha mãe me levou para igreja bem cedo, me colocou para estudar numa escola católica. Então eu tive essa base dentro da minha casa, né? Meu pai teve 10 irmãos, minha mãe teve 10, então eles tiveram essa experiência. E aí, primo eu tenho um monte, eu não tenho irmão, mas primo eu tenho em tudo que é canto. E aí, eu fui, né, tive a minha primeira experiência com Deus mesmo na escola, né, com 14 anos. Na escola que eu estudava tinha retiro de jovens, tudo. Então foi lá que eu tive meu primeiro encontro com Deus. E sempre caminhei, né? Não é que eu caminhava igual eu caminho hoje. Né? Não é que eu tinha, com 14 anos, a consciência que, graças a Deus, hoje os jovens do Yeshua já têm com 14 anos. Não era a mesma realidade. Mas um pouco eu tinha e isso me fez mesmo sempre ficar, né, na igreja, ter essa experiência assim com Deus. Bom, eu tenho 36 anos, né? E a Tati falava sobre a infância, então a minha foi parecida no sentido assim, né? Eu nunca passei fome, nunca tive dificuldade nesse sentido, mas meu pai e minha mãe também sempre buscou também nos ensinar a viver de maneira humilde, né? Nunca fomos de esbanjar nada assim nesse sentido. Porém, nessa questão de ir para a igreja, minha mãe até tentou levar, mas eu fugi da catequese, eu não gostava, né? Dei trabalho nesse sentido, assim, né? Não ia para a igreja, não fugia. Meu negócio era jogar bola, né? Então, eu corria pro campo, né? Desde pequenininho mesmo. A gente tinha aquele... era mais livre, assim, onde a gente morava. Então, ia pra rua de manhã e voltava só à noite, né? Então... Mas foi uma infância que eu falo que foi tranquila, né, nesse sentido, assim. E, né, como a Tati falou, eu fui crescendo e não conheci a Deus nesse sentido, né, não caminhava na igreja, não ia na missa, não seguia nada nesse sentido, né. A minha família, meu pai, né, é de Aparecida, né, então ele tem isso, né, sempre teve isso, mas... Não trouxe, não conseguia, né? Não era de mim esse passo assim de caminhar na igreja. O Adriano era um pouco folgado, né? Agora ele tá melhor. Agora ele tá mais ativo, mas ele um pouco se esquivava, assim, né? Dessa parte da igreja, de tudo isso. E a gente, né? Nessa a gente começou a fazer Senai. E aí a gente se conheceu, né? Começou a namorar. Eu tinha essa base da igreja, né? Então eu já falei pra ele tudo isso, né? Falei que eu queria viver a castidade. Ele falou que tudo bem. Não sabia que ia namorar 8 anos. Mas namorou, né? O combinado não sai caro, como já dizia minha mãe. Então namorou 8 anos, vivemos a castidade, né? E nesse tempo, eu fazia muitas coisas na igreja já. Sempre tive muito forte o meu papel, assim, de evangelizar. Sempre gostei, né? Então, sempre fazia. Nessa época já fazia várias coisas. Sempre estive nesse grupo de jovens, coordenava, fazia mesmo missão, retiro, várias coisas. Porém, né, nesse meio tempo, do noivado, eu conheci, né, uma pessoa da Missão Belém, que me chamou pro Yeshua. E o Yeshua não é um retiro da paróquia, né? Que você consegue estar lá um dia, né, Tico, um domingo por mês. O Tico sempre fala do domingo por mês. Então, na paróquia, você fala assim, vai um domingo por mês, né? Nem é um domingo por mês, é 2 horas de manhã, tudo. E tinha essa realidade, então eu já fazia. Porém, quando eu fiz o Yeshua,
despertou em mim essa coisa, assim, né? Dentro, esse furacão, né? Parecia que tinha um vulcão dentro de mim que queria sair falando em tudo quanto é canto, queria fazer tudo, queria evangelizar, né? O Jones falava semana passada dos missionários que pediam carona. Pra mim foi a mesma coisa, né? Eles pediam carona, daí na carona você ia conversando, ia contando a experiência, né? Pegava um irmão na Cracolândia, levava em outro lugar, enfim. E nessa coisa, assim, eu fui mergulhando dentro da Missão Belém. E aí eu falei pro Rodrigo, é isso que eu quero viver. Eu não sei se dá pra fazer isso casado, mas é isso que eu vou viver. Fui discernir minha vocação, noiva. Coitado, né? Ele entrou em parafuso nessa época. Aí ele falava, né, que a minha vocação era casar com ele. Mas eu falei que eu não sabia, eu ia descobrir qual era a minha vocação. E fui mesmo viver, fiz retiro vocacional, fui sendo acompanhada. E Deus sempre, né, teve um dia que eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu não sei se dá pra caminhar assim, porque você não faz nada. E eu quero fazer tudo. Tipo, alguma coisa não tá batendo aqui. E, né, eu não consigo pensar que a minha vida é diferente disso. E aí ele falou pra mim, né, o Jones também falava das estacas da caminhada. E pra mim essa é uma muito forte, porque eu tava na igreja e me sentia muito melhor. E esse é o nosso mal, né? Às vezes a gente acha que a gente é melhor que os outros, né? E ele, com toda a simplicidade dele, ele falou assim, olha, Deus não trouxe a gente até aqui pra nada. Eu não acredito que a gente tem que terminar. E aí a gente começou a chorar e falei, então, Deus tem que fazer alguma coisa porque eu não sei pra onde a gente vai. E aí surgiu o convite do Caná. Isso. E antes do convite do Caná, né, a Tati, que ela falou, desde os 15, 14 anos, ela sempre caminhou dentro da igreja. Então, ela tentou me levar. Então, ela me levou para grupo de jovens, ela me levou para grupo de oração, ela me levou para canção nova. Aonde tinha alguma coisa, ela tentou me encaixar, tentou me levar. Porém, eu não me sentia, não me encaixava, né? Então, eu ia fazer o retiro e voltava para casa e ia jogar bola. Né? Ficava nessa, assim, sempre fugia. Então, aí ela falava, eu tenho alguma coisa pra fazer. Tá bom, vai lá, eu jogo bola o fim de semana inteiro. Era sempre foi nessa, né? Eu sempre fugia, vamos dizer assim, nunca me encontrei. E aí, quando a gente tava, né, recebeu esse convite, falou, tá bom, então vamos. Mas, assim, a gente foi pro retiro de casais, assim, a gente vai. Se der certo, bem, ótimo, a gente continua. Agora, se a gente tá lá no retiro e a gente vê que não é isso mesmo, que não é pra gente, a gente sai do retiro, termina, vai cada um pro seu lado e faz o seu caminho, né? E aí, graças a Deus, né? Caná funciona. Quem não fez ainda, ó, recomendo. E aí a gente fez, né, esse retiro. E como eu sou sempre, né, muito acelerada, muito intensa, muito sanguínea, na segunda-feira eu já tava na igreja marcando a data do casamento, né? Isso. Então, é tudo super planejado comigo. E o Rodrigo, né, ele é mais centrado, graças a Deus. Então também vejo graça de Deus aqui, né? Porque alguém tem que ser a razão do relacionamento. Então, nessa mesma época, né, eu me lembro que o padre Gilson, que ainda não era padre, a gente fez uma missão de rua no Oleoduto, lá em São Bernardo. E aí ele conduziu uma adoração, né, e a gente sempre teve um amigo em comum, eu falo pro Rodrigo, que é o jovem rico, né, o padre Gilson sempre falava do jovem rico. E ele conduziu a adoração nisso, né, e ele falava, olha, a gente tá fazendo uma missão. Então, se você tiver, né, alguma coisa que você pode doar, né, pra ajudar, não sei o quê. E eu tinha, né, porque eu trabalhava na Vox nessa época. Então, eu tinha dinheiro, né, tinha dinheiro na bolsa, eu lembro, e tinha dinheiro no carro. Mas naquela adoração, Jesus falava pra mim que ele não precisava do meu dinheiro. Que tinha outras pessoas que ele precisava do dinheiro. De mim, ele precisava do tempo. E eu lembro que eu usava relógio na época, eu sempre gostei muito de relógio. E eu falei, Jesus, então eu te dou o meu relógio, eu te dou todo o meu tempo e não vou mais usar relógio, até eu saber que eu tô dando minha vida pra você, né? E ali eu me comprometi a dar meu tempo, minha vida, tudo pra Jesus, assim, né? E eu vejo que ele foi cuidando de cada detalhe. A gente fez esse acompanhamento, né? Busquei entender o que Jesus queria pra nós.
como casal agora, né? Aí eu já entendia que eu não ia mais ser freira, que a vida consagrada não era pra mim, já tava claro. Mas eu não sabia exatamente o que eu tinha que fazer. Aí saí de todas as minhas atividades na paróquia, no Yeshua, em tudo que eu fazia, pra me dedicar só ao acompanhamento do noivado, ao Caná e toda essa realidade, né? E fizemos, né? Um ano aí de direção, aprendemos tudo que tinha que aprender. Não, porque quando você casa, você fala, meu Deus, será que eu aprendi mesmo o que é? Eu falo assim, que Deus, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Aí pega duas pessoas que tiveram criações totalmente diferentes, enfia dentro de uma casa, tranca a porta, fala agora, ó... São uma só carne. São uma só carne, mas são dois cérebros diferentes. Até isso se ajustar, leva um tempo. Mas aí a gente foi mesmo, né? Caminhando, fazendo todas as formações. Eu sei que, de verdade, dá pra contar no dedo, assim, as formações que eu faltei até hoje. Porque eu sei da importância de saber o que Deus quer pra mim, né? De buscar a vontade de Deus acima da minha vontade, né? Então, a gente foi fazendo as formações e quando chegou em dezembro, e aí já de 2012, a gente já casado, o padre Jean Pietro deu uma formação. E ele falava assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Simples. E aí eu falava, meu Deus, se Jesus, que é Deus, né, desceu do céu para nos salvar, como eu vou ajudar os pobres sendo rica? E naquele momento eu me senti rica, né? Toda vez eu falo que não é todo mundo que tem que sair do trabalho. Eu tinha. Então, eu falei com o Rodrigo, né? O meu salário era o maior da casa naquela época. E ele falou, pode, né? Tá bom. O sim é nosso. O sim é nosso, né? A gente tava junto no retiro, claro, né? E eu entendi isso também, né? Então, o sim... quem saiu do trabalho, né, como a Tati falou, foi ela, mas o sim é do casal, né? Então a gente sabia que com um salário a menos dentro de casa implicava em muitas outras coisas, né? Então a gente estava ciente disso. Então foi esse passo, né, que a gente decidiu juntos, decidiu também, claro, com a direção espiritual, né, com os nossos acompanhadores, e para ter esse caminho a mais dentro da comunidade, né? A gente, como a Tati falou, a gente não sabia para onde ia ir, mais ou menos, o que ia fazer, como ia fazer, o que ia ser. Porém, a gente viu que esse era o caminho, né? De dedicar, a sair do trabalho para dedicar a vida para as coisas de Deus. E eu lembro que nessa época ficava muito forte que a nossa vida, a nossa escolha, que não era o que, né, não que a gente pensou em tudo isso, mas que a nossa vida questionava as pessoas ao nosso redor. Então, eu trabalhava na Vox, né, falei no domingo antes do padre ir pra Itália, né, ganhava R$6.500 na época, e aí, né, várias pessoas da empresa vieram falar comigo, várias pessoas. Então tinha um que vinha e falava assim, olha, se você não fizer isso, quem vai fazer? Você tem que fazer. Aí o outro chegava e falava, você é doida, onde já se viu? Não precisa de tudo isso. Se você estiver trabalhando aqui, você pode dar seu dinheiro e vai ajudar muito mais. Então tinha várias. O RH me chamou, o serviço social me chamou, relações trabalhistas me chamou, meu gerente me chamou e me mostrou que meu nome estava lá numa lista dos 4 próximos promovidos, assim, da área, né? O meu nome era o segundo. Aí ele me mostrou a lista e eu falei, gente, não vai adiantar nada. Nada disso. Porque, né, eu sei o que eu devo fazer. E nisso tudo, eu entendi o porquê da minha vocação, assim, né? Porque sem o Rodrigo, eu não ia aguentar a pressão. Eu tenho certeza absoluta que eu não teria saído do trabalho sozinha, porque foi muita pressão. Os meus amigos pesquisar Missão Belém na internet, aí o que você vai achar? O que pensa? O que eles achavam na Missão Belém, o testemunho dos irmãos? Aí eles imprimiam, levavam pra mim e falavam, aqui, onde você tá se enfiando? Então, minha mãe, né, falou que ia virar protestante, enfim. Teve várias situações. E o Rodrigo, na paz mundial, da mesma que ele tá agora, aqui, ó. Mó furacão em volta. E ele pleno, aqui, ó, tipo, chorando, já, meu Deus. E ele em paz. Eu falei, mano, tá bom. Aí fui pra caminhar na casa das crianças. E aí, eu achava, né, quando a gente chegou na Missão Belém e tudo, só tinha casal acolhedor. Não tinha casal do Caná igual é agora.
Tipo, hoje você olha, você vê 300 casais. Casal que tá na casa de acolhida, casal que ajuda os vozinhos, casal que ajuda na casa das mães. Lá, quando a gente chegou, só tinha casal com 15 filhos. Esse era o padrão. E a gente... Então, todo mundo olhava pra gente e falava, vocês vão acolher 15 filhos. E a gente tentando entender qual era a nossa missão. Por mim, já tava com 30 crianças dentro de casa. E aí o Rodrigo falava, não, calma, porque quando for mesmo a vontade de Deus, vai estar no meu coração e no seu. E hoje só tá no seu coração, então não é isso. Eu falava, meu Deus do céu, quantos anos mais eu vou ter que esperar? E ele pleno, sempre pleno. E aí a gente foi caminhando, né, fui pra Nazaré. Uma das minhas experiências mais fortes mesmo da Nazaré foi quando o carro da casa dos vozinhos quebrou. Que aí eu emprestei meu carro, porque eu ainda tinha um carro zero, né? Tipo, que não quebrava nessa época. Agora não tenho mais. Mas naquela época eu ainda tinha um carro zero que não quebrava. E aí, deixei meu carro, emprestei. E aí todo mundo ficou bravo comigo, porque a escola era longe, não sei o quê. Eu já tava grávida. Falei, tá bom, deixa que eu levo as crianças pra escola mesmo. E no caminho, eu tava com muita vontade de tomar um Yakult. E eu não tinha R$1. Não tinha. E aí eu falava, nossa, eu queria muito um Yakult, eu queria muito. E os meninos ainda falavam, tia, você tá pior que nós, né? Mas eu só queria um Yakult, mas tá tudo bem. E aí fomos, né, demoramos, tipo, era uns meia hora pra subir. Aí eu também não desci, né, esperei a aula acabar. Depois, quando a gente voltou pra Nazaré... Eu lembro que o monitor abriu a porta, lá o tio, né? E ele falou assim, Tati, chegou um fardo de Yakult, o seu tá lá na geladeira te esperando. Eu falava, meu Deus, se Deus cuida do Yakult, do que Deus não vai cuidar? E eu tive muita certeza que Deus cuidava de nós, assim, né, nesse tempo. E na comunidade, a gente nunca tá no mesmo lugar. Quando você acha que você tá aqui, ó, beleza, tá tudo certo, né? Tô estourando na pastoral, tá tudo bem, vai embora. Veio uma mudança. E eu não esperava isso, assim, né? Não entendia. Pra mim, eu tinha saído do trabalho, largado tudo, pra trabalhar na casa das crianças. E aí, quando, né, a Manu nasceu... tudo, né? Mãe de primeira viagem, muda tudo. Você já não sabe mais quem é você, quem é a criança, que quando você dorme, quando você come. Aquela bagunça que eu saí, né, da casa das crianças. Aí eu fiquei perdida mesmo, assim, né? Do que eu ia fazer, assim. E foi aí que o Rodrigo, de novo, né? Sempre no meio do furacão, entra a paz mundial. Aí ele falava assim, a gente não vai embora, né? A gente vai ficar aqui. Porque foi aqui que eu encontrei Deus. Então Deus não ia trazer gente até aqui pra gente ir embora. Eu falei, meu Deus, então tá bom, né? Tá, e já entendi. E de verdade, nesse dia, eu entendi que meu lugar, não que eu não soubesse, mas tem horas que a gente se engana, né? Eu falo nos meus... Quando eu faço algum acompanhamento, eu falo que às vezes a gente tem dúvida de uma coisa e a gente põe essa dúvida em tudo. Porque tem coisas que a gente não tem dúvida. Mas se a gente tem uma dúvida, a gente questiona tudo. Então a gente é um pouco burro, assim, né? Então, tava nessa coisa. E aí eu entendi que o meu lugar era na Missão Belém, né? Aí, firme mesmo, de nunca mais, em um só, né? Depois desse dia, um só dia, pensar de ir embora. E eu vejo isso, assim, né? Em cada canto que a gente tá, a nossa missão é levar mesmo, anunciar, né? Anunciar o evangelho, anunciar nosso carisma, né? Eu pensava, a gente teve esses dias a pré-assembleia e na partilha do coração eu só falava isso, né? Eu falava pra mim, o meu único desejo é isso, enquanto eu respirar, o carisma Belém vai estar vivo, porque ele está dentro de mim. Então não depende de mais nada, eu vou levar esse carisma. Então, o que, né, eu precisar fazer para isso acontecer, eu vou fazer, né? E é como a Tati disse, né? Deus vai nos levando, e a Missão Belém também vai nos levando para vários caminhos, né? Então, a gente caminhava no Caná como casal. A gente começou a caminhar aqui em São Paulo, né? Na época, lá em 2011. Lá nos primórdios, né? E depois a gente teve, para quem conhece assim, né? A gente sabe, fala das multiplicações, né? Teve a multiplicação, né? Ou seja, uma equipe virou 2 e a gente virou coordenador dessa equipe
e levamos o Caná para São Bernardo, né? E aí começamos a caminhar... Yes, né, Cris? E aí começamos a caminhar lá em São Bernardo, né? Bem difícil no começo, né? A gente, que nem a Tati falou, a gente era bem burrinho, bem atrapalhado mesmo A gente tava se esforçando, né? Pra levar a evangelização pra São Bernardo, a evangelização do casal, né? Pra São Bernardo. E com o tempo, graças a Deus, né? Porque se dependesse da gente, tava difícil. Graças a Deus começou a vir casais, começou a crescer o Caná, né? Então uma equipe virou duas virou quatro, e começou a aparecer casais, né? Hoje tem mais de 300 lá, caminhando em São Bernardo. E aí quando a gente, como a Tati falou, como a gente tava lá tranquilinho, né? Tava tudo bem, estourando a pastoral. Ó, volta pra São Paulo, vocês vão sair do Caná. Vamos cuidar do Ruá. Vamos cuidar aqui das equipes de São Paulo. Amém, vamos, né? Meio... Logo, aquele recomeço, né? Que nem a gente fala, a gente saiu de um lugar que conhecia todo mundo, que nasceu da gente, e veio para um lugar que ninguém conhecia a gente, e mesmo aqueles que conheciam, falavam, tipo... Não é que dava super feliz. Não é que dava super feliz, né? No sentido, lá, por que eles vieram pra cá, né? Que sempre tem isso, a gente... mas não é importante. E aí a gente começou a caminhar aqui no Ruá, em São Paulo, né? Hoje também tem... Quantas pessoas tem? Umas 300? Por aí, né? Bastante, né, Cris? Tem bastante pessoas e Deus foi nos conduzindo, né? Levou a gente pra um lado, levou a gente pro outro, mas sempre pra anunciar, né, a palavra. Eu vejo que a missão do leigo é essa. É estar, né, no mundo sem ser do mundo. É estar nos lugares, né, onde muitas vezes o padre não vai chegar, a freira não vai chegar, no nosso trabalho, na rua, na lanchonete, não sei, aonde quer que Deus nos coloque e levar essa palavra, né? Eu tenho muito forte pra mim que o leigo, né, que... Quem anunciou, né, Jesus chama pro Padre Gilson foi um leigo, né? Cada um pensa de um jeito. Eu fico pensando que essa senhora era uma leiga, né, que fez nascer um padre. Então, a gente não sabe para quem Jesus vai nos apresentar. Mas independente, a gente tem que dormir e acordar evangelizando. Né, anunciar, proclamar esse Jesus te ama, viver nosso batismo, seja, né, com as consequências que tiverem, né, seja com hoje, às vezes com um cansaço, às vezes com uma, né, corre pra lá, corre pra cá, faz isso, faz aquilo, muda aqui, muda lá, às vezes a gente fica até meio, meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? Mas a gente precisa viver tudo isso, né, onde a gente chega, não é onde o consagrado vai chegar. Eu tenho muito isso pra mim. O leigo tem um sacerdócio régio, igual o padre falava, que é nosso. Então a gente precisa ir, né? Precisa ir. A música que eles cantaram, né? Agora, a última que eles cantaram, eu vivi muito no meu Yeshua, adorei muitas vezes com essa música. Eu falava, Senhor, tua vontade é a minha, uma só, né? Teu coração e o meu sejam um só. Então, esse é o desejo do nosso coração, fazer a vontade de Deus, né? Independente de qual seja ela, né? Independente se isso me tira um trabalho, me tira uma viagem, me tira o carro novo, né? O que é? Oi? Futebol não tem problema. O problema tem a viagem, o futebol tudo certo. Então, não importa, né? Não importa, porque tudo isso é muito pequeno diante da vontade de Deus, diante das pessoas que precisam ouvir, né? A gente sempre fala dentro da comunidade, nós somos a Bíblia que o pobre pode ler, né? Nós somos a Bíblia que o pobre pode ler. Então, se a gente não falar, eles não vão ouvir. Se a gente não falar, sabe Deus quem nos espera, né? Na rua, quem está esperando no trabalho, quem está esperando dentro do ônibus. Esses dias, o padre Jean Pietro evangelizou uma menina que está nos ajudando muito no Japão, no aeroporto. Eu falei, meu Deus, ele não descansa nem no aeroporto. E essa menina que está traduzindo o diário espiritual para o japonês, está fazendo muita coisa no Japão. E eu pensava muito isso. Eu falava assim, se a gente dormir, as pessoas não vão ouvir. Né? Se a gente deixar o tempo passar, ficar preso nas nossas crises, nas nossas incertezas, né? Pode ser
que chegue a nossa hora e a gente não faça o que tinha que ser feito, né? Então, o diário de hoje fala muito forte no meu coração e para mim muito fala da missão do leigo, né? Faça bem o bem. Faça bem o que você tem que fazer. Viva extraordinariamente o ordinário. Né? A santidade não está em fazer, grandes coisas, mas está em ser fiel no dia a dia. Você que é mulher, que cuida da casa, cuidar com todo o amor do mundo. Né? Eu vejo os meus filhos em cada detalhe, cada coisa. Você acha que você nem tá... Eles nem estão te vendo, mas eles olham tudo. Outro dia... A minha filha, hoje ela tem 8 anos, né? E minha mãe sempre teve uma resistência na missão, né? Então, quando ela tinha 5, um dia eu deixei ela com a minha mãe. E aí minha mãe falou algumas coisas pra ela. E quando eu cheguei, ela falou, mamãe, a vovó falou que você deixa de cuidar da gente pra cuidar da missão Belém. Aí eu falei assim, respirei, né? Que você leva um choque, você não tá esperando, né? Aí eu falei assim, olha, a vovó tá certa. Né, eu deixo um pouco de cuidar de você para cuidar de alguém que não tem quem cuide. Mas a gente é uma família. Se você quiser, a mamãe para. Porque a gente está junto construindo. Né? Então, se você quiser, eu não cuido mais. Mas se eu não cuidar, ninguém vai cuidar. E a pessoa que está na rua vai continuar lá. Aí ela respirou, fez assim, ó. Continua, mamãe, continua. E é muito forte pra mim. Esses dias ela fez um trabalho da escola que ela tinha que falar sobre uma mulher que contribui lá no município, que é de história. Aí ela falou, eu vou falar sobre a minha mãe, porque ela doa as coisas pros pobres e caminha na missão Belém. Então eu sei que eles estão aprendendo. O meu pequenininho tem 4 anos. Ele falou assim, mamãe, eu te amo, mas primeiro eu amo Jesus. Eu te amo 1000 e amo Jesus 1009. Sempre tem um pouquinho a mais. Isso mesmo, filhos. Tem que sempre amar mais Jesus. Primeiro Deus, depois a mamãe e o papai, depois todas as coisas. E eu sei que eles estão aprendendo. Né? Eu sei que eles estão aprendendo. E isso me deixa muito em paz. Porque é isso que a gente vai deixar aqui. Né? A nossa evangelização, o nosso trabalho, os nossos filhos e... é esse mesmo o nosso desejo, né? Isso que a gente quer deixar no mundo, quer fazer, quer anunciar Jesus te ama para quem precisa ouvir. Não fazer grandes coisas, mas viver extraordinariamente o ordinário e o dia a dia. Certo? Amém.